Muito boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV e daqui a pouco nossa Roda da Fofoca, vocês sabem, com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos também aqui conosco, tá? Mas a nossa primeira página de hoje é um desdobramento desse assunto que continua fervendo nas redes sociais, aí na internet, sobre a Letícia Almeida, não é? Essa garota que já trabalhou em Malhação, como vocês sabem. Aliás, trabalhou em Meu Pedacinho de Chão, fez a minissérie Dois Irmãos e realmente se viu nas manchetes, não pelo seu trabalho, mas pela sua vida pessoal, que de repente ela namorou 3 pessoas, engravidou, não sabia qual dos 3 seria o pai, veio o exame de DNA, deixou tudo esclarecido, mas agora a história é muito mais complicada do que já era antes, né? Porque é uma trama que se enreda através de uma família, porque o pai, não é, do bebê, o verdadeiro pai, pensava que era um, depois era outro, e o verdadeiro pai é cunhado e tem concunhada. Olha, é um balaio de gato que ontem a gente explicou direitinho aqui, hoje a gente vai explicar de novo, mas o problema é o seguinte, né? A Sara, que é a atual mulher do Jonathan, que é o pai do bebê, resolveu falar e diz que perdoa, que tá tudo ok. O sogro, não é, do Jonathan, o pai da Sara, resolveu contar outros detalhes muito cabeludos dessa história. Inclusive que a Sara teria falsificado um exame de DNA, dizendo que o pai do bebê seria o Saulo, com quem ela estava na época, mas tinha brigado, tinham ficado um pouco separados, aí ela foi lá e transou com o Jonathan, não é? Que era o marido da irmã do Saulo, ou seja, era cunhado dela, e parece que foi enquanto a Sara dormia. A história vai ficando tão cabeluda, gente, que aí você começa a falar, nossa, quanta gente, e faltou vergonha, né, para muitos aí nessa história, porque realmente acabou virando uma coisa com uma pitada de promiscuidade, na verdade. Não se respeitou limites ali, não houve um momentinho que se parasse para pensar e não se cedesse aos impulsos. E o pior de tudo é que pinta uma criança nessa história, né? Nem esse cuidado tiveram, na verdade. E aqui nenhum julgamento, só uma opinião em relação a quem está cobrindo o fato, e você vai recebendo as informações e vai ficando mais espantada ainda diante de uma trama como essa, que nem em novela a gente tem visto tanto, né? Mas é realmente a vida, a arte imita a vida, mas nem nesse sentido aí tão mais complicado que de qualquer obra de ficção. Nós vamos inclusive para o Rio de Janeiro com o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, é o novo colunista aqui do nosso programa, como a gente contou para vocês, e ele tem mais detalhes dessa história que inclusive virou manchete de jornal hoje, pela segunda vez aqui do Jornal Extra, e essa manchete chocou as pessoas. Cantor engravidou a cunhada com a mulher dormindo no quarto ao lado. Aqui você vê a atriz, não é? A Letícia, aqui você vê a Sara, que está grávida do 2º filho já, e aqui é o Jonathan, o pai da criança, e ele que transou com a própria cunhada na casa em que ele vivia com a mulher dele. E aí, daqui a pouquinho, o depoimento do sogro também, não é? Do pai da Sara, dizendo, ele conta mais detalhes dessa história que torna tudo mais de arrepiar mesmo, da gente ficar de cabelo em pé. Bom, vamos conversar com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, onde essa história se desenrola, e vamos ver quais são esses novos detalhes que estão provocando aí o maior comentário, fazendo a história ferver ainda mais. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia Abraão, boa tarde a todos os telespectadores da Tarde é Sua, um prazer imenso estar aí nesse primeiro sinal aí com vocês, exatamente, né? Aproveito para cumprimentar também meus colegas que estão aí junto com você, Sônia. Ok, então, Alessandro. Me fala uma coisa, essa história ferveu ainda mais por conta do depoimento do sogro, é exatamente isso, não é? Ele é um verdade. Pastor... É verdade, Sônia. Essas declarações hoje do pai do Saulo e da Sara juntam as peças, né, nesse tabuleiro, né, de como essa confusão foi iniciada, né, e como ela está hoje, né.
Ele conta o seguinte, Sônia, que sempre foi uma relação muito tumultuada entre a Letícia e o Saulo, e era uma relação marcada por muitas idas e vindas. E num desses momentos, o Saulo teria ido para Brasília fazer um show, e teria chegado uma informação na Letícia de que ele estaria se engraçando para cima de alguém, de gracinha com alguma menina lá em Brasília. Ela não estava com ele na época, né? Estava nesse momento entre idas e vindas, mas teria ficado angustiada e por isso foi à casa da cunhada para desabafar. Com cunhado, né? Isso, para desabafar. E chegando lá, o Jonathan estava tomando um vinho com os amigos, fazendo um som, que ele é músico, a Sara estava participando ali da conversa. Ela desabafou, contou as angústias, recebeu os conselhos dos dois. E a Sara estava esperando o primeiro filho do Jonathan nessa época. Nossa. Então, como ela estava grávida do primeiro filho do Jonathan, ela achou por bem se recolher antes e dormir antes, porque estava com a barriga, estava um pouco indisposta, e foi para o quarto dormir. E aí, Sônia Abraão, é nesse momento que ela deixa os dois à vontade e ocorre a traição. Sim. Enquanto ela estava dormindo no quarto, grávida do primeiro filho do Jonathan, o Jonathan e a Letícia não seguram esse impulso, né, e acontece a traição ali embaixo da vista da própria Sara, né? Sim. Como que esse caso vem à tona? Quando Saulo chega de viagem, essa relação entre ele e a Sara ainda não estava restabelecida. Poucos dias depois, ela apareceu na casa do Saulo, dando conta que estava grávida dele, dando a notícia que ele seria pai. Né? E o que acontece? Nesse momento, o Saulo, sensibilizado, né, com a paternidade, acaba reatando o laço com a Letícia, traz ela novamente para dentro da casa deles. Ela tem a criança, ele tira foto na maternidade ao lado da criança, registra a paternidade da criança no cartório. E aí, como você muito bem pontuou ontem no programa, Sônia, quem tem bons fãs acabam tendo tudo, né? Claro. Porque os fãs começaram a desconfiar dessa paternidade e começaram a bombardear o Saulo com muitas mensagens relatando outros casos que a Letícia havia tido durante essas idas e vindas, né? Com a pulga atrás da orelha, o Saulo resolveu solicitar um exame de DNA que a Letícia recebeu por e-mail. Este resultado chega por e-mail. E aí que entra o bafão da história. O pai do Saulo diz que a Letícia repassa o resultado desse exame de DNA por e-mail de uma forma fraudada, apontando que esse resultado fosse positivo, que o Saulo seria o pai dessa criança. E aí entra, Sônia, um dado curioso também sobre essa história: o sexto sentido de mãe. Sim. Nesse momento, a mãe do Saulo cobra que ele vá pessoalmente no laboratório ter uma cópia desse exame de DNA. Claro. E eles vão, o Saulo vai com a mãe da Letícia, com a mãe dele no laboratório, e para surpresa... Oi? Vamos ver. Caiu a ligação. Agora já voltou. Já voltou aí para vocês? Para surpresa, já o Alessandro Lobianco volta. O resultado no original do exame de DNA dava negativo. Então o Saulo não era o pai do bebê, não era o pai da pequena Madalena. E aí que a coisa ficou muito séria realmente, não é? Agora a Letícia quer tirar o nome do Saulo da certidão, quer registrar com o nome do Jonathan, que aí ele fez também o exame de DNA e comprovou que ele era de fato o pai do bebê, e não se sabe em que pé está mais essa situação, porque pelo Saulo não tiraria. Ele se apegou à criança, ele se sente o pai da criança, mas se o verdadeiro pai está aí, quer assumir a paternidade, porque o Jonathan não está se negando a assumir a paternidade. Ele inclusive também deu entrevista, disse que vai honrar
o seu compromisso como pai. E isso, pelo menos, é uma coisa digna, né, de ser feita a partir do momento que eles perderam qualquer estribeira, qualquer limite ali de fazer uma coisa dessas dentro da casa, com a mulher, né, grávida, que tinha ido dormir, a outra está infeliz, ele vai e consola a Letícia na cama. E aí pinta uma gravidez, quer dizer, foi um bololô danado nessa história. E esses desdobramentos e essa história da fraude do exame de DNA, que por enquanto está na boca do pai do Saulo e da Sara, que é a mulher do Jonathan, com quem ele traiu a Letícia, né? Aí é que a coisa complica de verdade, porque a Letícia passa um resultado de exame de DNA por e-mail, dando como positivo. A mãe do Saulo achou muito estranho, vamos no laboratório. E o exame original dava que ele não era o pai. E isso fica comprovado a partir do momento que o Jonathan faz o exame e dá positivo, ele é mesmo o pai da criança. Então é uma história com tantas nuances e com uma trama tão complicada e que, sei lá, vendo de fora, não é? Parece que realmente foi muita imaturidade, muita irresponsabilidade, muito instinto à flor da pele, sem parar para pensar nas consequências, e isso acabou virando manchete dos jornais, virando escândalo no meio artístico, não é? E o que eu lamento apenas é que tem uma pequenininha no meio da história. A gente espera que, claro, ele honre a palavra como pai. Ele já tem um filho com a Sara, o outro está a caminho. Ela diz que perdoa tudo, aí é decisão de cada um, né? Ela que viveu com ele, ela que sentiu na pele essa situação, essa traição. Então, realmente é um direito dela. A gente pode até achar estranho, mas é um direito dela mesmo, porque ela está esperando o segundo bebê e deve, claro, se aproximar da sobrinha, porque a bebezinha é sobrinha dela, né? Que é a filha dele. Então vai ter aí meio-irmão, sobrinhos, tem uma série de coisas que a gente ainda desmembra, porque é muito complicado. O Alessandro Bianco já voltou direto do Rio de Janeiro, e aí o que se acrescenta, Alessandro? Então, para a gente continuar os detalhes desse caso, no momento em que o Saulo tem consciência que não é o pai, junto à mãe, após o resultado do laboratório, sim, a mãe do Saulo chama a Letícia para conversar, e ela foi a primeira a saber da traição. A Letícia conta a verdade, diz que teve esse caso com ela durante a viagem do Saulo, só que a partir dali a presença dela dentro de casa fica insustentável. Sim, claro. Então a família, como já tinha um apreço pela Maria Madalena, ela já tinha nascido, ela já tinha um relacionamento com os avós, a família opta por pagar um flat para ela morar e continuar com essa relação com a criança enquanto esse imbróglio era decidido ali, sim, com a ajuda de um advogado. Certo. E aí entra um detalhe curioso. O pai do Saulo diz que esse acerto desandou quando Saulo começa a ter um affair com uma participante de um ex-reality da MTV. A Letícia teria ficado enciumada, encerrado esse flat, voltado a morar com a mãe, levou a criança, e ali aquele contato entre a criança e a família foi interrompido. Né? Eles alegam que ficaram muito tristes, ficaram sem contato com a criança, e que passaram a resolver isso de uma forma realmente judicial. Uhum. E poucos dias depois que ela sai da casa, vai morar com a mãe, leva a criança, ela resolve, não se sabe se por ciúme ou para tumultuar a vida do Saulo, né, porque em decorrência desse novo affair, ela torna público no Instagram que a verdadeira paternidade era do Jonathan, né? E aí começou o escândalo, né? E aí começa o escândalo, né? Agora, como você bem frisou, Sônia, a Sara tá grávida de um segundo filho do Jonathan. Sim. É inegável que essa criança tem que ter um relacionamento com a irmã, né? Uhum. São irmãos, precisam conviver. É óbvio que vão ser conhecedores da história deles, porque hoje tudo está na internet, eles vão ler, vão saber. Uhum. Não podemos mudar o passado, né? Mas podemos construir um futuro melhor. Então, claro, a gente deseja
que realmente essa família aí se acerte para que isso não afete realmente o crescimento e a relação dessas duas crianças. 3 crianças no caso, né? Sim. E realmente não tem nada a ver com essa confusão, é o que a gente deseja. Depois, né, com o que vem aí, com o reflexo da atitude dos adultos inconsequentes, é o mínimo que eu posso dizer em relação a esse tipo de coisa. Eu só queria saber, já foi tirado o nome do Saulo da certidão de nascimento da Maria Madalena? O Jonathan já registrou? Como é que fica essa história? Já está, a gente já confirmou que já há um processo em curso, tá? A Letícia Almeida já ingressou na justiça pedindo a retirada do nome do Saulo na certidão de nascimento para colocar o nome do Jonathan. Certo. Já tem um advogado da família do Saulo que já recebeu essa notificação e já está dando todos os trâmites para que essa troca ocorra o mais rápido possível. A previsão é que em pouquíssimos dias, no papel, essa questão já esteja resolvida, né? E a gente espera que essa confusão também seja mais amena fora do ambiente jurídico, né, Sônia? Claro, né? E da mídia também. Nós estamos aqui com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, o Felipe Campos também, lá na central de notícias dele. Vamos ver se eles têm perguntas a esse respeito para você, tá? Diga. Ô, Alessandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Boa tarde, Sônia. É que essa história é uma história tão maluca tão que você fala assim, não é possível, eu não estou conseguindo entender da onde. Mas o Alessandro, com essas informações, ele acabou matando o X da questão que eu tinha. Como é que começaram a descobrir que o Jonathan seria o pai e não o Saulo? A Letícia publicou o resultado, né? Agora, ela contou a verdade. Mas os fãs do bastidor, eles começaram a fazer barulho. A gente comentou aqui, os fãs começaram a notar a semelhança, não foi isso mesmo, Alessandro? E foram alertando e falando para o Saulo que ela tinha tido outros namoros por aí, E né? aí, Sônia, e nesse momento que entra também uma quarta pessoa na história. Não. Chama o Ratinho. Pelo amor de Deus, mais. Não, que nós já citamos ontem, que é o Pablo Moraes, o ex-namorado da Anitta. Sim, verdade. Foram 3 namoros, assim, mais ou menos na sequência, por isso que deu a confusão de não saber direito quem seria o pai da criança, né? Aí, ó, é muita gente. Muita gente. É muita gente Essa manchete está acompanhada, inclusive, da reportagem na coluna aqui do Leonardo Ferreira, também no Jornal Extra. Ex-sogro de atriz revela bastidores da história, tá? E é isso que acontece. Um infográfico ali. Tem um mapa, olha, vamos mostrar o mapa eu já vi aqui. Esse mapa de ponta Você cabeça. viu esse mapa de ponta cabeça? Mas ele é assim para vocês entenderem essa história. Olha, tá aqui no Jornal O Extra. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, olha. Entenda o caso. Prepara a cabeça, tá? Vai. Então tá aqui. A Sara Pôncio, ex-cunhada, irmã do Saulo, né? O Jonathan Couto, a Letícia Almeida, o Saulo Pôncio e o Pablo Moraes tiveram um relacionamento com a Letícia Almeida. Ele não é o pai, nenhum nem outro, nem o Saulo, nem o Pablo. A Letícia teve um relacionamento com o Jonathan Couto, não é? Que é casado com a Sandra Pôncio. Ele é o pai do bebê, o pai da Madalena, que nasceu do relacionamento dele com a Letícia. É isso. Dá para entender? É difícil. É igual a gente tem naquelas novelas, mais ou menos. Olha aqui tem mais um pouco, quem sabe vocês consigam entender. Letícia Almeida atuou na novela Meu Pedacinho de Chão, teve um romance de idas e vindas com Saulo Pôncio, da dupla 144K. Entre as separações, Letícia se envolveu com Pablo Moraes, modelo e ator, atualmente no ar em Segundo Sol, durante 3 meses. Com o término da relação, voltou para o Saulo, descobriu uma gravidez e o rapper assumiu a paternidade. Saulo é irmão de Sara Pôncio, digital influencer, que é casada com Jonathan Couto, ex-integrante da banda P9. Em fevereiro desse ano, nasceu Madalena, filha da Letícia. Em junho, Saulo divulgou que não era pai da criança
criança. Pablo Moraes também fez o teste de DNA, que também deu negativo. Em agosto, Letícia revelou que o pai da criança é Jonathan Couto, seu ex-concunhado. O cantor já é pai de um filho do relacionamento com Sara, que está grávida de uma segunda criança também do Jonathan. Vai gostar de ser pai assim lá longe. E 3 pequenininhos de uma tacada só, né? Que coisa mais incrível isso, viu? Situação. E eles falaram que o culpado de tudo isso foi o vinho. Isso é verdade. Eles tomaram vinho. Tomaram vinho. E aí o que aconteceu? Ela estava deprê por causa do Saulo lá em Brasília, que estaria saindo com alguma menina. Aí ela transa com o marido da cunhada, né? E ele transa realmente na casa dele, ao lado da mulher que está grávida, e resolveu ir dormir por conta da gravidez, para repousar, para cuidar. Ai. Diga, Elias. Não entendi nada até agora. Se cair no vestibular, se cair em concurso público, eu vou ser reprovado. É verdade. Pode ser até para assinalar alternativas, que vai dar confusão do mesmo jeito. Para entender essa história, a gente tem que tomar uma tacinha? Não, obrigada. Porque é difícil entender. Mesmo, viu? Difícil. O Alessandro já voltou. Você tem pergunta para ele? Não, eu queria saber até do Alessandro, do histórico dos dois, da Letícia e do Jonathan, se realmente a culpa é do vinho ou se eles têm algum histórico de pular cerca, sei lá, né? Vai saber. Vai complicar mais essa história ainda. Mais complicado. Fala, Alessandro. Olha, a princípio eles dizem que a culpa é do vinho, mas a gente sabe, e eu até antes de cair a minha ligação eu estava citando, que teve um quarto envolvido nessa história. É verdade. Que mostra que talvez esse histórico possa ser mais presente, né? Esse histórico tumultuado do que a gente imagina. Porque naquele momento que os fãs começam a questionar a paternidade para o Saulo, o Pablo Moraes, que é ex-namorado da Anitta, ele se antecipa e corre para um laboratório para fazer um exame de DNA também. Para falar, olha, meu não é. Então isso demonstra que realmente tem um histórico aí que não é tão simples quanto a gente pensa, Sônia. Exatamente, olha, eu acredito muito no que eu falei aqui ontem. O corpo da mulher, ela tem pleno direito de fazer com ele o que ela quiser, levar uma vida sexual, amorosa, movimentadíssima. É uma questão de opção de cada um, de momento de vida de cada um, até aí ponto. Mas eu acho que responsabilidade em relação a essa sua vida é fundamental. Mas são muito jovens, de pequeno que se torce pepino, meus. Algum momento da vida você tem que acordar, tem que começar a criar responsabilidade sobre a sua própria vida e sobre a vida de quem você pode meter nessas histórias, que no caso é de filho. Então, se tem uma vida sexual movimentada, se está feliz assim, ok. Agora, se você não se cuida, não usa um contraceptivo, ou sei lá, alguma coisa que você tenha em mente, não uma gravidez, aí já passa a ser responsabilidade. Se você é casado, se você está dentro da sua casa com sua mulher esperando um filho seu, você por uma taça de vinho vai transar com a sua cunhada dentro da sua casa, só faltou deitar na mesma cama da mulher, aí é falta de vergonha mesmo, é falta de respeito mesmo, vai além da imaturidade e da inconsequência. Me desculpe, mas eu acho que é o tipo de coisa muito difícil. A Sara precisa amar muito para poder perdoar. É a opção dela também, a gente respeita completamente, mesmo porque, graças a Deus, a gente não faz parte dessa história. Mas que isso não é só uma coisa, acontece, de repente, mas pintou, a carne é fraca, não sei o quê. Não, carne pode ser fraca, o instinto tá, mas eu acho que a gente tem limites, a gente tem freios morais também, que possam, inclusive, nos livrar de situações tão delicadas quanto essa, que vão refletir naqueles que estão vindo aí por conta de atitudes nossas, ou seja, crianças que não tem nada a ver com essa história e que a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Espero que seja tudo bem, mas que começar, pelo menos depois dessa pancada, a amadurecer, a assumir responsabilidades que pelo jeito eles estão assumindo. O Saulo tinha sido até legal registrar, não é?
Ele achava até que a filha fosse dele, mas continuar a querer ver a menina, quer dizer, se estabeleceu realmente um laço de afeto. Aí ele gosta da criança, mas olha aí ela, ficou invocada, porque depois ele estava recompondo a vida sentimental dele, saiu do flat, levou a menina embora, não quer mais contato. É complicado, ver como a criança acaba se tornando uma peça num jogo sentimental muito irresponsável, muito perigoso, muito delicado. Então tá na hora de todo mundo parar, né, sentar, botar os parafusos no lugar, tocar essa história daqui para frente de uma maneira adulta, gente. Adulta quer dizer com responsabilidade, pensando não só em vocês, mas nos que estão aí, não é? Afinal, a Sara está esperando mais um bebê e para ela não deve ter sido nada fácil essa história, assim como não foi para o pai dela e pai do Saulo, né? Eles são irmãos, ver os filhos numa situação como essa. Então é tudo muito complicado. A partir do momento que passa a ser uma história pública e todo mundo mete a colher, não é? A gente dá pitaco mesmo, é público, isso acaba sendo uma checagem de comportamento, na verdade, não é? Se reanalisa, se bota na balança de novo todos os nossos pesos, valores, medidas com os quais a gente, né, pauta a nossa vida. Então isso mexe realmente com todo mundo, não é de graça que fica se falando nesse tipo de coisa, é porque, né, eu já falei, nós não somos ilha, nós somos espelhos, então é sempre vendo, e se eu tivesse no lugar daquele, o que eu teria feito? Nossa, mas será que é assim? Será que o que eu estou pensando é que é muito conservador, é muito chato, é muito, né, como é que eu vou falar assim, opressor? Então todas essas coisas vêm à tona, tanto que capta a atenção das pessoas da maneira como esse caso, que era de rede social, acabou se tornando um caso aí para o Brasil inteiro, através dos jornais, revistas e das TVs abertas também. No Rio a repercussão está imensa, não está, Alessandro? A repercussão aqui realmente é muito grande. Os fãs, né, estão muito acalorados com essa notícia que veio à tona hoje, de que a traição ocorreu ali embaixo da própria vista ali da Sara. Então a gente espera que realmente essa família consiga, né, colocar um ponto final nessa história para essas crianças viverem em harmonia, né? E como vocês bem salientaram ontem, Sônia, viva o exame de DNA, né? Porque se não fosse isso, né? Talvez o Vlad que deu uma outros casos. É verdade, o Vlad deu a dica e ele estava completamente certo. Tá certo, então. Obrigada, Alessandro Lobianco. Até a próxima informação, tá certo? Beijo para você, beijo para o Rio de Janeiro, viu? Olha aqui, ontem ontem no programa, Sônia, quem tem bons fãs acabam tendo tudo, né? Uau. Porque os fãs começaram a desconfiar dessa paternidade e começaram a bombardear o Saulo com muitas mensagens relatando outros casos que a Letícia havia tido durante essas idas e vindas, né? Com a pulga atrás da orelha, o Saulo resolveu solicitar um exame de DNA que a Letícia recebeu por e-mail. Este resultado chega por e-mail. E aí que entra o bafão da história. O pai do Saulo diz que a Letícia repassa o resultado desse exame de DNA por e-mail de uma forma fraudada, apontando que esse resultado fosse positivo, que o Saulo seria o pai dessa criança. E aí entra, Sônia, um dado curioso também sobre essa história. O sexto sentido de mãe. Sim. Nesse momento, a mãe do Saulo cobra que ele vá pessoalmente no laboratório ter uma cópia desse exame de DNA. Claro. E eles vão, o Saulo vai com a mãe da Letícia, com a mãe dele no laboratório e, para surpresa... Oi? Vamos ver. Caiu a ligação. Agora já voltou. Já voltou aí para vocês? Para surpresa, já o Alessandro Lobianco volta. O resultado
no original do exame de DNA, dava negativo. Então, o Saulo não era o pai do bebê, não era o pai da pequena Madalena. E aí que a coisa ficou muito séria realmente, não é? Agora a Letícia quer tirar o nome do Saulo da certidão, quer registrar com o nome do Jonathan, que aí ele fez também o exame de DNA e comprovou que ele era de fato o pai do bebê, e não se sabe em que pé está mais essa situação, porque pelo Saulo não tiraria. Ele se apegou à criança, ele se sente o pai da criança, mas se o verdadeiro pai está aí, quer assumir a paternidade, porque o Jonathan não está se negando a assumir a paternidade. Ele inclusive também deu entrevista, diz que vai honrar o seu compromisso como pai, e isso pelo menos é uma coisa digna, não é? De ser feita a partir do momento que eles perderam qualquer estribeira, qualquer limite ali de fazer uma coisa dessas dentro da casa, com a mulher, né, grávida, que tinha ido dormir, a outra está infeliz, ele vai e consola a Letícia na cama, e aí pinta uma gravidez. Quer dizer, foi um bololô danado nessa história, e esses desdobramentos e essa história da fraude do exame de DNA, que por enquanto está na boca do pai do Saulo e da Sara, que é a mulher do Jonathan, com quem ele traiu a Letícia, né? Aí é que a coisa complica de verdade, porque a Letícia passa um resultado de exame de DNA por e-mail, dando como positivo. A mãe do Saulo achou muito estranho, vamos no laboratório. E o exame original dava que ele não era o pai. E isso fica comprovado a partir do momento que o Jonathan faz o exame e dá positivo, ele é mesmo o pai da criança. Então é uma história com tantas nuances e com uma trama tão complicada, e que, sei lá, vendo de fora, não é? Parece que realmente foi muita imaturidade, muita irresponsabilidade, muito instinto à flor da pele, sem parar para pensar nas consequências, e isso acabou virando manchete dos jornais, virando escândalo no meio artístico, não é? E o que eu lamento apenas é que tem uma pequenininha no meio da história. A gente espera que, claro, ele honre a palavra como pai. Ele já tem um filho com a Sara, o outro está a caminho. Ela diz que perdoa tudo, aí é decisão de cada um, né? Ela que viveu com ele, ela que sentiu na pele essa situação, essa traição. Então, realmente é um direito dela. A gente pode até achar estranho, mas é um direito dela mesmo, porque ela está esperando o segundo bebê e deve, claro, se aproximar da sobrinha, porque a bebezinha é sobrinha dela, né? Que é a filha dele. Então vai ter aí meio-irmão, sobrinhos, tem uma série de coisas que a gente ainda desmembra, porque é muito complicado. O Alessandro Lobianco já voltou direto do Rio de Janeiro, e aí o que se acrescenta, Alessandro? Então, para a gente continuar os detalhes desse caso, no momento em que o Saulo tem consciência que não é o pai, junto à mãe, após o resultado do laboratório, sim, a mãe do Saulo chama a Letícia para conversar, e ela foi a primeira a saber da traição. A Letícia conta a verdade, diz que teve esse caso com ela durante a viagem do Saulo, só que a partir dali a presença dela dentro de casa fica insustentável. Sim, claro. Então a família, como já tinha um apreço pela Maria Madalena, ela já tinha nascido, ela já tinha um relacionamento com os avós, a família opta por pagar um flat para ela morar e continuar com essa relação com a criança, enquanto esse imbróglio era decidido ali, sim, com a ajuda de um advogado. Certo. E aí entra um detalhe curioso. O pai do Saulo diz que esse acerto desandou quando Saulo começa a ter um affair com uma participante de um ex-reality da MTV. A Letícia teria ficado enciumada, encerrado esse flat, voltado a morar com a mãe, levou a criança, e ali aquele contato entre a criança e a família foi interrompido. Certo. Né? Eles alegam que ficaram muito tristes, ficaram sem contato com a criança, e que passaram a resolver isso de uma forma realmente judicial. Uhum. E poucos dias depois que ela sai da casa, vai morar com a mãe, leva a criança, ela resolve, não se sabe se por ciúme
ou para tumultuar a vida do Saulo, né, porque em decorrência desse novo affair, ela torna público no Instagram que a verdadeira paternidade era do Jonathan, né? E aí começou o escândalo, né? E aí começa o escândalo, né? Agora, como você bem frisou, Sônia, a Sarah tá grávida de um segundo filho do Jonathan. Sim. É inegável que essa criança tem que ter um relacionamento com a irmã, né? Uhum. São irmãos, precisam conviver. É óbvio que vão ser conhecedores da história deles, porque hoje tudo está na internet, eles vão ler, vão saber. Uhum. Não podemos mudar o passado, né? Mas podemos... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, e daqui a pouco nossa Roda da Fofoca, vocês sabem, com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos também aqui conosco, tá? Mas a nossa primeira página de hoje é um desdobramento desse assunto que continua fervendo nas redes sociais, aí na internet, sobre a Letícia Almeida, não é? Essa garota que já trabalhou em Malhação, como vocês sabem. Aliás, trabalhou em Meu Pedacinho de Chão, fez a minissérie Dois Irmãos e realmente se viu nas manchetes, não pelo seu trabalho, mas pela sua vida pessoal, que de repente ela namorou 3 pessoas, engravidou, não sabia qual dos 3 seria o pai, veio o exame de DNA, deixou tudo esclarecido, mas agora a história é muito mais complicada do que já era antes, né? Porque é uma trama que se enreda através de uma família, porque o pai, não é, do bebê, o verdadeiro pai, pensava que era um, depois era outro, e o verdadeiro pai é cunhado e tem concunhada. Olha, é um balaio de gato que ontem a gente explicou direitinho aqui, hoje a gente vai explicar de novo, mas o problema é o seguinte, né? A Sarah, que é a atual mulher do Jonathan, que é o pai do bebê, resolveu falar e diz que perdoa, que tá tudo ok. O sogro, não é, do Jonathan, o pai da Sarah, resolveu contar outros detalhes muito cabeludos dessa história, inclusive que a Sarah teria falsificado um exame de DNA, dizendo que o pai do bebê seria o Saulo, com quem ela estava na época, mas tinha brigado, tinham ficado um pouco separados, aí ela foi lá e transou com o Jonathan, não é? Que era o marido da irmã do Saulo, ou seja, era cunhado dela, e parece que foi enquanto a Sarah dormia. A história vai ficando tão cabeluda, gente, que aí você começa a falar, nossa, quanta gente, e faltou vergonha, né, para muitos aí nessa história, porque realmente acabou virando uma coisa com uma pitada de promiscuidade, na verdade. Não se respeitou limites ali, não houve um momentinho que se parasse para pensar e não se cedesse aos impulsos. E o pior de tudo é que pinta uma criança nessa história, né? Nem esse cuidado tiveram, na verdade. E aqui nenhum julgamento, só uma opinião em relação a quem está cobrindo o fato, e você vai recebendo as informações e vai ficando mais espantada ainda diante de uma trama como essa, que nem em novela a gente tem visto tanto, né? Mas é realmente a vida, a arte imita a vida, mas nem nesse sentido aí tão mais complicado que de qualquer obra de ficção. Nós vamos inclusive para o Rio de Janeiro com o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, é o novo colunista aqui do nosso programa, como a gente contou para vocês, e ele tem mais detalhes dessa história que inclusive virou manchete de jornal hoje, pela segunda vez aqui do Jornal Extra, e essa manchete chocou as pessoas. Cantor engravidou a cunhada com a mulher dormindo no quarto ao lado. Aqui você vê a atriz, não é? A Letícia, aqui você vê a Sarah, que está grávida do segundo filho já, e aqui é o Jonathan, o pai da criança, e ele que transou com a própria cunhada. Vamos construir um futuro melhor, então a gente deseja que realmente essa família aí se acerte para que isso não afete realmente o crescimento e a relação dessas 2 crianças, 3 crianças no caso, né? Sim. E realmente não tem nada a ver com essa confusão, é o que a gente deseja. Depois, né, com o que vem aí, com o reflexo da atitude dos adultos inconsequentes, é o mínimo que eu posso dizer em relação a esse tipo de coisa. Eu só queria saber,
já foi tirado o nome do Saulo da certidão de nascimento da Maria Madalena? O Jonathan já registrou? Como é que fica essa história? Já está, a gente já confirmou que já há um processo em curso, tá? A Letícia Almeida já ingressou na justiça pedindo a retirada do nome do Saulo na certidão de nascimento para colocar o nome do Jonathan. Certo. Já tem um advogado da família do Saulo que já recebeu essa notificação e já está dando todos os trâmites para que essa troca ocorra o mais rápido possível. A previsão é que em pouquíssimos dias, no papel, essa questão já esteja resolvida, né? E a gente espera que essa confusão também seja mais amena fora do ambiente jurídico, né, Sônia? Claro, né? E da mídia também. Nós estamos aqui com o Tiago Rocha, com o Vladimir Alves, o Felipe Campos também, lá na central de notícias dele. Vamos ver se eles têm perguntas a esse respeito para você, tá? Diga. Ô, Alessandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Boa tarde, Thiago. boa tarde, Sônia Abrão. É que essa história é uma história tão maluca tão que você fala assim, cabeluda. não é possível, eu não estou conseguindo entender da onde. Mas o Alessandro, com essas informações, ele acabou matando o X da questão que eu tinha. Como é que começaram a descobrir que o Jonathan seria o pai e não o Saulo? A Letícia publicou o resultado, né? Agora, ela contou a verdade. mas os fãs do bastidor, eles começaram a fazer barulho. A gente comentou aqui, os fãs começaram a notar a semelhança, não foi isso mesmo, Alessandro? E foram alertando e falando para o Saulo que ela tinha tido outros namoros por aí, né? E Sônia, e nesse momento que entra também uma quarta pessoa na história. Não. Chama o Ratinho. Pelo amor de Deus, mas... Não, que nós já citamos ontem, que é o Pablo Moraes, o ex-namorado da Anitta. Sim, verdade. Foram 3 namoros, assim, mais ou menos na sequência, por isso que deu a confusão de não saber direito quem seria o pai da criança, né? Aí, ó, é muita gente. Muita gente. É muita gente Essa envolvida. manchete está acompanhada, inclusive, da reportagem na coluna aqui do Leonardo Ferreira, também no Jornal Extra. Ex-sogro de atriz revela bastidores da história, tá? E é isso que acontece. Um infográfico ali. Tem um mapa, olha, vamos mostrar o mapa eu já vi aqui. esse mapa de ponta Você viu cabeça. esse mapa de ponta cabeça? Mas ele é assim para vocês entenderem essa história. Olha, tá aqui no Jornal O Extra. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, olha. Entenda o caso. Prepara a cabeça, tá? Vai. Então tá aqui. A Sara Pôncio, ex-cunhada, irmã do Saulo, né? O Jonathan Couto, a Letícia Almeida, o Saulo Pôncio e o Pablo Moraes tiveram um relacionamento com a Letícia Almeida. Ele não é o pai, nenhum nem outro. Nada na casa em que ele vivia com a mulher dele. E aí, daqui a pouquinho, o depoimento do sogro também, não é? Do pai da Sara, dizendo, ele conta mais detalhes dessa história, que torna tudo mais de arrepiar mesmo, da gente ficar de cabelo em pé. Bom, vamos conversar com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, onde essa história se desenrola, e vamos ver quais são esses novos detalhes que estão provocando aí o maior comentário, fazendo a história ferver ainda mais. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos os telespectadores da Tarde é Sua. Um prazer imenso estar aí nesse primeiro sinal aí com vocês, Exatamente. né? Aproveito para cumprimentar também meus colegas que estão aí junto com você, Sônia. Ok, então, Alessandro. Me fala uma coisa, essa história ferveu ainda mais por conta do depoimento do sogro, é exatamente isso, não é? Ele é um verdade. pastor... É verdade, Sônia. Essas declarações hoje do pai do Saulo e da Sara juntam as peças, né, nesse tabuleiro, né, de como essa confusão foi iniciada, né, e como ela está hoje, né. Ele conta o seguinte, Sônia, que sempre foi uma relação muito tumultuada entre a Letícia e o Saulo, e era uma relação marcada por muitas idas e vindas. E num desses momentos, o Saulo teria ido para Brasília fazer um show
E teria chegado uma informação na Letícia de que ele estaria se engraçando para cima de alguém, de gracinha com alguma menina lá em Brasília. Ela não estava com ele na época, né? Estava nesse momento entre idas e vindas, mas teria ficado angustiada e por isso foi à casa da cunhada para desabafar. Com cunhado, né? Isso, para desabafar. E chegando lá, o Jonathan estava tomando um vinho com os amigos, fazendo um som, que ele é músico, a Sara estava participando ali da conversa. Ela desabafou, contou as angústias, recebeu os conselhos dos dois. E a Sara estava esperando o primeiro filho do Jonathan nessa época. Nossa. Então, como ela estava grávida do primeiro filho do Jonathan, ela achou por bem se recolher antes e dormir antes, porque estava com a barriga, estava um pouco indisposta, e foi para o quarto dormir. E aí, Sônia Abraão, é nesse momento que ela deixa os dois à vontade e ocorre a traição. Sim. Enquanto ela estava dormindo no quarto, grávida do primeiro filho do Jonathan, o Jonathan e a Letícia não seguram esse impulso, né, e acontece a traição ali embaixo da vista da própria Sara, né? Sim. Como que esse caso vem à tona? Quando Saulo chega de viagem, essa relação entre ele e a Sara ainda não estava restabelecida. Poucos dias depois, ela apareceu na casa do Saulo, dando conta que estava grávida dele, dando a notícia que ele seria pai. Né? E o que acontece? Nesse momento, o Saulo, sensibilizado, né, com a paternidade, acaba reatando o laço com a Letícia, traz ela novamente para dentro da casa deles. Ela tem a criança, ele tira foto na maternidade ao lado da criança, registra a paternidade da criança no cartório. E aí, como você muito bem